Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Alex Teixeira, sou técnico internacional da Vonix, faço parte dessa equipe e hoje eu tenho uma aula imperdível para você, porque a gente vai falar de seção de polimento. Mas o que é isso, Alex? Do que se trata esse vídeo? Eu vou explicar todo o conceito para que você realmente entenda como fazer um polimento, o tempo da passada, o que é ciclo de movimento, o que é seção de movimento. Para você que está iniciando nessa área da estética automotiva, que quer se especializar, quer se aprofundar um pouco mais em polimento, entender como é que funciona esse conjunto de movimento, esse mecanismo. Então, pessoal, vamos agora ao conceito do que é polimento. Se formos pegar aí na etimologia da palavra, na essência da palavra, o polimento ele é um nivelamento de superfície por um mecanismo de abrasão, com uma finalidade: corrigir, tirar parte ali da superfície. O polimento ele vai ter como essa característica remover parte da superfície para corrigir alguns defeitos ali nessa superfície, ok? Então, isso é o conceito de polimento. É fazer esse mecanismo para chegar ao processo de correção. No nosso caso, vai ser a correção da pintura automotiva. Tudo bem, bem entendido? Agora vamos à parte 1 aqui de entender realmente quais são esses movimentos, como vamos executar esse movimento para se fazer o polimento utilizando a máquina politriz. E só trazendo aqui para a nossa vida real, né? As pessoas costumam confundir o que é polimento e o que é enceramento. Eu costumo pegar demais, né? Entrando aí em alguns estabelecimentos, às vezes lava rápido, eles colocam lá lavar, aspirar e polir, 35 ou 40 reais, sei lá. Mas no caso, o que essa pessoa está querendo dizer é que ele vai lavar, aspirar e fazer a aplicação de uma cera por 40 ou 35 reais. Não é o ato realmente de polir utilizando um composto polidor, uma politriz, uma boina específica para fazer todo esse conjunto para chegar a um nível de polimento. Então, eu espero que vocês não confundam a aplicação de uma cera com o ato, com o processo de polir, ok? Então agora eu vou começar realmente a explicar o passo a passo da nossa seção de polimento. Então, serão esses movimentos. O primeiro movimento que eu quero falar para você vai ser o passe. O que é esse passe? Para você entender de forma mais clara. Esse primeiro movimento, o passe, é o deslocamento da máquina do ponto A ao ponto B. Vou trazer aqui de novo para o quadro. Ó. Eu tenho um ponto A e eu tenho aqui o ponto B, certo? Esse deslocamento da politriz do ponto A ao ponto B, eu vou chamar de passe. É aquele movimento que o profissional, você que está começando, vai executar. Esse movimento, ele deve ser direcionado. Agora é interessante, pessoal, você ter o tamanho ideal para fazer esse deslocamento de ponto A até o ponto B. Eu já peguei alguns profissionais da área, bem antigos, que ele tem esse deslocamento bem acentuado. E eu vou falar para você agora o tamanho ideal para você fazer esse deslocamento do ponto A ao ponto B. Eu considero que o tamanho ideal seja entre 45 a 50 centímetros. Por que, Alex? Geralmente essa vai ser a distância de ombro a ombro do nosso corpo, entre 45 a 50 centímetros. E aí a sua máquina, ela vai estar sempre sobre o controle do seu centro de gravidade. Você está controlando a máquina. Quando eu passo essa máquina do meu ombro, eu perco o centro de gravidade. Eu já não consigo controlar com tanta precisão. Então a máquina, ela vai estar trabalhando aqui do ponto A ao ponto B, de ombro a ombro. É esse deslocamento, ó. Isso tanto vai ser nesse movimento lateral, como no movimento também de profundidade. Esses movimentos, eles vão se cruzar, certo? Então eu vou ter esse movimento nesse lado e eu também vou ter esse movimento aqui, ó, certo? Que vai ser a flexão do seu braço, que vai dar mais ou menos também em espaço de tempo aí 45 a 50 centímetros. Então eu vou fechar aqui, ó, na nossa seção de polimento, esse quadrado aqui, ó, certo?
sempre nesse deslocamento, de ponto A ao ponto B. E ele pode ser do ponto A ao ponto A também nessa maneira aqui, certo? Ó, fazendo sempre esse deslocamento para que você tenha uma precisão, garantindo a eficiência aí do movimento. Alex, eu já sou da área, já ganhei prática, mas para quem está começando, entender esse ciclo aqui é muito importante. Você tem uma diretriz, agora eu sei realmente como é que o deslocamento da máquina, e também para alguns profissionais, os mais antigos, que já faz aquele polimento, mas vem lá de trás com alguns vícios aí de movimento, né? Então é importante a gente se adequar, porque isso aqui garante uma eficiência melhor no movimento do polimento, ok? Então, já que agora que você entendeu o primeiro passo desse movimento, né, que é o passe da máquina, o deslocamento da máquina, eu vou falar agora do segundo movimento, que é o ciclo de polimento, né? O ciclo. Vou falar agora desse ciclo. Então, já que agora que você aprendeu a primeira etapa do nosso conjunto de movimento, que é o passe, a gente vai para o segundo movimento dentro desse contexto dos movimentos importantes. O ciclo de polimento é o caminho que a máquina vai percorrer do ponto A ao ponto B. É como essa máquina vai caminhar dentro desse percurso. Vou desenhar aqui agora para vocês. A máquina ela vai fazer esse deslocamento aqui, ó. Nesse caminho zigue-zague até chegar ao outro ponto aqui, ó. Aqui eu fiz o meu ciclo que eu chamo de ciclo parcial. É esse ciclo nesse movimento. E agora vem o outro ciclo parcial. É esse ciclo que a máquina vai percorrer, sobrepondo aqui o movimento anterior. E ele vem fazendo agora, cruzando, ó, o movimento anterior. Certo? Então eu vou ter esses dois ciclos parciais. Então o que é que vai acontecer? A soma desses dois ciclos vai dar origem ao meu ciclo total, certo? Então aqui eu fiz o ciclo total. É quando eu faço tracejado no primeiro movimento e eu faço tracejado se cruzando o movimento e eu completei o meu primeiro ciclo. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Alex, quantos ciclos está bom para eu fazer a inspeção no movimento? É isso que eu quero chegar. Agora é o ponto-chave do nosso mini curso aqui sobre movimentos. Então, já agora que nós aprendemos o que é ciclo de polimento, é esse caminho percorrido, né? Esse tracejado percorrido do ponto A ao ponto B, nesse formato em zigue-zague, que eu chamei de ciclo parcial. Então, eles vão se cruzar, dois ciclos parciais, um nesse lado e um desse lado, um movimento cruzado, para culminar na nossa seção de polimento, que vai ser essa próxima etapa que eu vou lhe explicar. Então, pessoal, agora eu vou dar início ao nosso terceiro tópico, que é a conclusão, que é a seção realmente do nosso polimento. E o que é a seção? Eu sei que a maior dúvida de quem está começando, e sempre eu recebo essa pergunta, tanto no presencial como no online, é: Alex, quando é que eu devo parar e inspecionar essa peça, aquela área que eu estou polindo? Como é que eu tenho essa diretriz? É para isso, esse é o ponto-chave desse nosso mini curso sobre movimentos de polimento. Quando é que eu devo parar e examinar? Não sei, eu conto 1 minuto, eu conto 30 segundos, o que eu devo fazer? Então, a seção do polimento, ela vem para isso, né? Essa seção é o conjunto de ciclos necessário para eu poder parar e inspecionar o nosso polimento. Então, o que é que eu indico para você que está começando? Fazer um conjunto de 10 ciclos, certo? Serão 5 ciclos nesse movimento, mais 5 ciclos nesse movimento aqui, ó. 5 ciclos, são 10 ciclos parciais, mas na verdade vai formar 5 ciclos totais. Porque o que é o ciclo total? É a soma desse movimento com a soma desse movimento. Então eu vou fazer 5 movimentos nesse tracejado e eu vou fazer mais 5 movimentos nesse tracejado, certo?
Então, no total dá 10 ciclos parciais, mas aqui é igual a 5 ciclos totais. Por que totais? Porque é a soma dos dois ciclos. Eles vão se somar. 5 nesse sentido e 5 nesse sentido. Vai formar 10 ciclos parciais e, na verdade, a soma desses vai dar 5 ciclos totais. É quando você vai parar, vai deixar a peça esfriar e você vai inspecionar o seu polimento. Se foi efetivo, o que eu recomendo? Foi efetivo, você já inspecionou, passou ali o revelador de holograma Revelax. Ok, Alex, ficou bom. Não precisa mais continuar. Ficou bom? Ok. Não ficou bom, eu vi que tem algumas imperfeições. Faz aí 70% do ciclo. Se eu fiz aqui 10 movimentos, eu faço 7 passadas. Faço a inspeção agora sim, nas 7 passadas eu corrigi 100% dos defeitos e aí você vai para a próxima área a ser polida, ok? Então agora você tem um norte de quantos movimentos você vai ser preciso fazer para concluir o seu polimento. Então eu espero que vocês tenham aprendido, né, todos os movimentos sobre passe, que é esse deslocamento, o ciclo parcial, que é esse deslocamento nesse tracejado em zigue-zague, o ciclo total, que é a soma desses dois tracejados, para chegar na nossa conclusão, que é a seção de polimento, aonde eu vou inspecionar e realmente saber se o meu polimento foi efetivo ou se eu devo continuar a fazer mais alguns ciclos. E só um adendo aqui para vocês, que não está ligado à questão do movimento em si, mas vai te ajudar muito a executar esse movimento com perfeição, que é a questão da postura, como pegar na máquina, como ali está em relação o polidor, em relação ao carro. Então, qual é a minha dica? Eu aqui com uma politriz. Claro que no carro existe várias situações, certo? Mas quando você está polindo, exemplo, um capô, sempre você se distanciar mais ou menos ali um palmo do carro, né? Deixar o seu corpo um pouco distante do carro para que não tenha contato a sua calça, o próprio botão da calça que eu já vi riscar o carro. Então você faz esse distanciamento ali mais ou menos um palmo, flexiona a perna aqui, ó, essa perna esquerda de trás, certo? Então para você que é direito ou para você que é esquerdo, flexiona a perna direita, faz a flexão da perna, certo? A máquina, ela deve estar sempre paralelo à peça, independente se for no capô ou na porta também, sempre paralelo a essa parte aqui, ó. Nesse movimento, essa postura é importante para que você consiga executar um movimento com excelência e aí chegar um polimento realmente tanto mais eficiente, também da forma ergonômica, né? Você vai estar menos exausto, menos cansado e com isso você conseguir polir o carro inteiro com muita saúde também. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso que eu fiz, esse estudo sobre os movimentos, foi para te orientar melhor como executar esses movimentos. Quando saber a hora de finalizar, inspecionar, foi para te dar um norte. Fiz isso pensando em te dar um norte para que realmente você consiga evoluir no seu polimento. Então, para você que está começando e você que já é antigo na área também, que não praticava esses movimentos de forma correta, espero que você coloque em prática. Minha dica, começa a treinar numa peça, executa esses movimentos, vai vendo. Eu tenho certeza que você vai evoluir demais. Quem não segue Vonix, começa a seguir Vonix, começa também a seguir Alex Vonix aí nas redes sociais. Compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que vai ajudá-lo. A gente se encontra na próxima aula e até a próxima.